por exemplo, deixa eu explicar como é que funciona o negócio de desinformação. O pessoal confunde desinformação com falsa informação. Falsa informação é, por exemplo, se um jornal em Moscou publica uma mentira contra o governo americano. Isso é falsa informação. A falsa informação é facilmente desmentida, porque vem de alguém que é notoriamente inimigo, notoriamente hostil. A desinformação só começa quando você divulga a fonte, divulga a falsa notícia, por um canal que é confiável para a vítima. Por exemplo, se você conseguir publicar a mesma coisa no New York Times ou na CNN, aí virou desinformação. Vou te dar um exemplo concreto, real, um caso real. Você lembra a história do Papa de Hitler? Né? Essa história apareceu pela primeira vez na Rádio Moscou em junho de 1945. Então, acusando o Papa Pio XII de ser um colaborador de Hitler, quando na realidade o Papa Pio XII era o único governante do mundo que havia protegido os judeus durante a guerra. Aquilo saiu na Rádio Moscou, ninguém ligou, foi desmascarado imediatamente, e imediatamente várias organizações judaicas avançaram para defender o Papa. O Albert Einstein fez declarações a favor do Papa, o rabino-chefe de Roma se converteu ao catolicismo e adotou o nome de Eugênio em homenagem ao Papa, e aquilo passou. Passados 30 anos, a mesma difamação, a mesma calúnia veio através da peça de um autor da Alemanha Ocidental, Rolf Hochschild. A peça se chamava O Vigário. E logo depois veio através desse livro do John Cornwell, que chama O Papa de Hitler. Então são fontes ocidentais. Aí a coisa virou uma onda mundial. Para você ver a diferença de poder entre a falsa informação e a desinformação. Uma vez que você compreendeu este conceito, você entenderá que, bom, existe uma série de... O pessoal confunde muito falsa informação com desinformação, mas quando tem alguma ideia já do que é desinformação, faz uma segunda confusão pior, que é achar que a desinformação é uma arma usualmente empregada pelos dois lados. Então, assim, os comunistas faziam desinformação contra os Estados Unidos faziam desinformação contra os comunistas. Isso é impossível, porque a desinformação supõe a sua capacidade de você colocar os seus agentes nos postos de confiança do inimigo, portanto, por exemplo, os órgãos de mídia e assim por diante. Ora, na União Soviética, todos os órgãos de mídia eram controlados pelo governo, então nenhum deles publicaria nem meia linha contra o governo. Ao passo que nos Estados Unidos e no Ocidente, você criticar o seu próprio governo é considerado até uma coisa meritória. Então, quer dizer, desinformação é um instrumento que foi usado exclusivamente pelos comunistas. Nunca ao contrário. Desinformação vamos dizer, a arma principal dos comunistas desde a década de 30, pelo menos. E continua usando a mesma coisa. Ora, uma das técnicas de desinformação é exatamente você criar um falso conflito. Como, por exemplo, durante o tempo da ditadura, se você investigar quem dominava os jornais, quem dominava os órgãos de mídia, era tudo gente de esquerda. E, ao mesmo tempo, o pessoal da esquerda também fazia a chamada imprensa nanica, dizendo aqui nós vamos publicar o que a mídia imperialista não publica. Então eles dominavam os dois lados. Este caso que você está falando, do show business, é a mesma coisa. Quer dizer, você domina o sistema e você domina a oposição ao sistema. Então é claro que o problema não é nem o sistema e nem a oposição ao sistema. O problema é que tudo está articulado a serviço de um movimento político que está agindo de uma maneira sorrateira. Tá certo? E com finalidades que não são declaradas, não são abertas. Tá certo? Então é uma empulhação gigantesca. E essa empulhação, ela é crônica, ela é estrutural. Ela já se impregnou na cultura do Ocidente e o pessoal se acostumou com isso. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando teve a guerra do Iraque, o pessoal publicou que os americanos haviam bombardeado o museu de Bagdá e destruído milhares de obras de arte preciosíssimas. Isso saiu no New York Times, saiu na CNN, saiu na imprensa ocidental inteira. Quando terminou a guerra, viu-se que não tinha acontecido absolutamente nada disso, que ao contrário, os americanos haviam preservado todas as obras, nada se tinha perdido. Só que daí isso sai num desmentido de 10 linhas, depois da coisa ter virado um escândalo mundial. Então, quer dizer, desinformação é você usar a fonte de confiança do seu inimigo para divulgar algo contra ele. Nem só através de imprensa. Existem dois tipos, dois níveis de desinformação. O primeiro é esse de imprensa, de mídia, né?
mídia, show business, cinema, etc, etc. O segundo é aquela que atua em nível de governo. Então você não vai colocar desinformação num jornal, você vai colocar num relatório técnico, num parecer do diplomata, de modo a influenciar diretamente o governante sem passar pela opinião pública. O exemplo mais característico é quando a Rússia estava em dificuldades, invadida ali pelas tropas alemãs, e precisava urgentemente de um descanso. E esse descanso foi obtido da seguinte maneira: havia um assessor do Franklin Roosevelt, que era o homem de confiança do Roosevelt, o guru do Roosevelt, tão de confiança que morava na própria Casa Branca, e que era um sujeito pago pela KGB. E esse sujeito foi alimentando o Roosevelt com falsas informações e passando as falsas informações para o próprio governo japonês, que ele falava japonês de trás para dentro, de modo a criar uma situação de hostilidade entre os Estados Unidos e o Japão, o que acabou resultando no bombardeio de Pearl Harbor e na entrada dos americanos na guerra. Quer dizer, estava salvando os russos. Daí para dentro, você vê, os Estados Unidos passaram a ajudar a Rússia muito mais do que ajudavam os outros aliados, muito mais do que ajudava a própria Inglaterra. Eles concederam ao governo russo vantagens que eles não concediam às próprias forças armadas americanas. Porque esse fulano que se chama Harry Dexter White, ele convenceu o Roosevelt de que o essencial era defender a Rússia. Isso aconteceu, quer dizer, o caso de Pearl Harbor foi inteiramente fabricado. Quer dizer, hoje em dia conhece essas coisas, porque agora abriu os arquivos de Moscou, durante um tempo ficaram abertos, apareceram milhões de documentos, então hoje a gente conhece a história desse período, mas conhece 50 anos depois. Tá certo? Então, essas operações, no instante que elas estão acontecendo, só quem entende isso é o especialista, o estudioso, o cara que está por dentro da coisa. Para o público em geral, isso parece tão rebuscado que parece inverossímil. Então eles vão dizer, é teoria da conspiração, etc, etc. Bom, se você quiser tirar dúvida, você espera apenas 50 anos, e aí você saberá tudo. Eu queria recomendar a vocês um livro, que é o do general Jan Mihai Pacepa. Pacepa era o chefe do serviço secreto da Romênia no tempo do Ceausescu, no tempo do comunismo. E ele foi o oficial de mais alta patente que fugiu do bloco soviético para o Ocidente. Ele vive até hoje sob regime de proteção de testemunha. Ninguém sabe onde ele está, não tem fotografia dele, o homem está completamente sumido. E publicou este livro, que se chama Disinformation, onde tem vários episódios de ações da KGB no Ocidente, cada um mais impressionante que o outro. Um dos mais bonitos foi o depoimento que na década de 70, um então soldado recém-regressado do Vietnã, chamado John Kerry, fez no Congresso americano, dizendo que ele tinha presenciado os soldados americanos destruírem vilas inteiras de civis, matando mulheres, crianças, velhinhos, etc. Ele descreveu uma coisa horrorosa, horrorosa. E ali no Mihai Pacepa aparece o seguinte: primeiro, o John Kerry nunca esteve nesses lugares. Segundo, essas coisas não aconteceram, foram inteiramente uma montagem da KGB. Isso quer dizer, a KGB pegou esse John Kerry, passou tudo aquilo para ele e deve ter pago para o desgraçado aparecer no Congresso. Depois o cara virou, foi candidato a presidente, foi secretário de Estado. Né? Então, tem essa e outras histórias extraordinárias. Uma delas é do filme do Oliver Stone, sobre a morte do Kennedy, que também foi uma história inventada pela KGB e passada para o Oliver Stone. Tá certo? Então, tudo isso aí de primeira mão. O cara diz, bom, como é que você sabe que foi isso? Porque fui eu que fiz. Porra. Não, o pior é o seguinte, é que eles, não, isso aí é desinformação. Eu digo, olha, eu já protestei 1000 vezes contra este uso da palavra desinformação. Desinformação é um termo técnico. E a desinformação é uma obra de engenharia social, uma coisa dificílima de fazer, tá certo? Foi inventada pelos soviéticos, tá certo? Agora, hoje em dia não, qualquer coisa que você não concorda, isso é desinformação. Ora, desinformação caralho, Arthur Lacerda, né? Essa desinformação é um empreendimento técnico calculado por estrategistas para orientar decisões políticas, não é para enganar o Zé Mané da rua, tá entendendo? Então, a desinformação tem que ser uma sequência de informações que vêm de várias fontes simultâneas, não pode ser um cara só. Ninguém pode fazer desinformação sozinho, Arthur Lacerda. Isso é uma coisa absurda, porra. Né?
Então, tem que ser uma coisa planejada. Olha, você diz esse pedaço, você diz aquele outro pedaço, você diz aquele outro pedaço, e no fim a gente leva os indivíduos a tomar a decisão errada. Tá certo? Agora, alguma coisa que você não concorda, que você acha que é falso, até acha que é mentira, chama de desinformação, o que é, porra? Né? Esse é um sinal de ignorância, em primeiro lugar, coisa de caipira. Né? Por exemplo, né, você vê que no Brasil existem alguns desinformantes, agentes de influência comunistas, eu não vou dar o nome por enquanto, tá certo? Cuja especialidade é afagar o ego militar e passar falsas informações para militares. Então eles escrevem num tom nacionalista, os militares são muito sensíveis a isto, e eles ouvem qualquer coisa em defesa da pátria, o coração já começa a bater e tal, e eles, né, pátria amada, salve, salve, e engole tudo que o comunista está contando para eles. Aconteceu esta semana de novo, né? Mas toda hora está acontecendo. Então, isso é uma especialidade dentro da verdadeira técnica da desinformação. Quer dizer, o agente de influência pode ser também um desinformante, e o desinformante pode ser também um agente de influência. Em geral, muitas vezes, as funções são acumuladas. Quer dizer, o indivíduo visa... Não é que ele não tá, a agente de influência não faz propaganda, né? A agente de influência procura influenciar decisões de governo, gente que está no poder, você está entendendo? E a desinformação nunca pode ser, vamos dizer, um discurso comunista ostensivo, tá certo? E não é coisa popular. Em geral, são publicações técnicas ou publicações de economia, tá certo? Coisa que vai direto no público especializado. Então, por favor, não prostituam essa palavra desinformação. É a única palavra que nós temos para designar essa técnica. Você chama de mentira, de falsidade, de sacanagem, qualquer coisa, mas para com essa frescura de chamar de desinformação.